ano que tava... Porque quando eu entrei, né? Eu vou até voltar um pouco. Como que eu entrei na Umbanda? Fica bem à vontade. Né? Vamos lá. Eu cresci no berço evangélico. Eu cresci, como eu falei, na Igreja Presbiteriana do Brasil, lá em Anápolis, Goiás. Meus pais, né, sempre me criaram dentro da igreja, desde que eu sou crente de berço, né, aquele famoso crente de berço. Mas eu era convencido, eu não era convertido. Então, cresci no meio, muitas das vezes eu era obrigado a ir pra igreja, que minha mãe e meu pai me obrigavam. Não, tem que domingo é dia de ir pra igreja. Não se vira, moleque, vai se arrumar e vamos pra igreja. Então, eu cresci nesse meio. Só que quando chegou na adolescência, como bom adolescente rebelde, acabei me desviando. Ajudei um amigo meu a organizar as primeiras raves da minha cidade lá. E aí, dali, fui afundando, né? E aí, na época, eu tava namorando com uma menina que ela tinha vários amigos que eram da Umbanda. E eu acabei me tornando amigo deles. E aí, eu vi uma vela na encruzilhada, eu ia lá e perguntava pra eles, vi uma vela, o que é aquele negócio ali? Então, eu acabava que fui tendo contato. E aí, chegou num ponto que eu queria ir lá no terreiro, porque me falaram que alguém tinha feito macumba pra mim. Eu falei assim, eu tenho uns amigos que é macumbeiro, eu vou lá descobrir se fizeram mesmo. Eu fui e cheguei lá, fizeram uma limpeza espiritual em mim lá, que eu saí de lá, eu não senti o chão, eu tava flutuando. Foi uma sensação muito estranha, assim. Literalmente, eu tava andando, assim, dando passos e eu parecia que eu tava flutuando no chão. E aí, isso assim, depois que fizeram essa limpeza do caminho da onde era o terreiro até onde estava o carro, nesse percurso, e na hora que eu sentei no carro, eu não sentia o banco, parecia que eu tava flutuando, assim, no banco do carro. Aí eu peguei no braço do meu amigo, o que fizeram comigo, cara? Eu não tô sentindo o banco do carro, tem alguma coisa, fizeram alguma coisa comigo. Ele, calma, bicho, você já tem 20 e poucos anos, nunca fizeram uma limpeza espiritual no seu, agora você tá limpo, você tá leve por isso. Aí eu, limpeza? Então esse trem não é tão ruim, não. E aí comecei a estudar Umbanda. Comecei a estudar espiritismo. E aí um dia, uma amiga minha me liga desesperada, meia-noite, me pedindo ajuda, que ela tava num lugar, me explicou ali o endereço lá na minha cidade. E ela falou pra mim assim, eu tô ficando endemoniada e tá indo e voltando, me ajuda, me ajuda. Aí eu fui lá. Na época eu tinha uma moto, peguei minha moto e fui lá. Cara, na hora que eu chego lá, essa menina ficava endemoniada. E ela ia correndo e se jogava na grade, assim, do mercado, de cabeça. E eu tentando segurar, e orava, e fazia, e não conseguia. Até que eu liguei pra esse amigo meu, macumbeiro, que tinha me levado no terreiro. E ele foi lá me ajudar, e a gente conseguiu expulsar os demônios que estavam nela, que na verdade eram uma legião. Naquele dia, a hora que a gente terminou toda... Isso já era 3 horas da manhã, ela me ligou, era meia-noite. Eu fiquei horas ali tentando e não consegui. E aí, naquele dia, a hora que eu montei na moto, que eu falei, vou pra casa, eu falei assim, eu vou entrar nesse negócio pra me aprender a lidar com isso aqui. Eu não quero passar por isso aqui de novo. E aí foi quando eu entrei na Umbanda e realmente eu entrei de cabeça. Agora eu quero entender tudo. Quero entender tudo pra, se alguém ficar endemoniado na minha frente ou incorporado, eu vou saber fazer o que tem que fazer. Só que do jeito deles. Beleza, me tornei pai de santo, depois de algum tempo. Fiz todas as feituras de pai de santo, tomei banho de sangue, fiz todas as ritualísticas ali para me tornar pai de santo, que no terreiro que eu fazia parte lá em Goiás, era o pai de santo e eu era o pai pequeno. Tipo, na ausência do pai de santo, eu sabia fazer qualquer coisa. Ou se o pai de santo tivesse incorporado. Então ali foi muito intenso, porque a gente fazia sacrifício de animal toda semana, era todo tipo de ritual que poderia ser feito, que permitia, a gente fazia. Só que a ideia sempre foi a ideia da caridade, que é uma caridade velada. Tipo, não, vamos fazer isso aqui para ajudar a pessoa, a gente tá fazendo isso para ajudar o próximo, é amor ao próximo, né? Eu tô seguindo os mandamentos de Cristo, de amar o próximo, então... Só que nesse processo você prejudicava outra pessoa. Você fazia um trabalho, fazia um negócio ali, pensando em uma, mas prejudicando a outra. E aí, nisso, a minha família, cara, eu assumi que eu era macumbeiro. Eu andava de roupa de santo na rua. Literalmente, com roupa toda branca, aquele monte de colar. E pros meus pais, cristãos, minha mãe muito envolvida com o Ministério de Mulheres, meu pai diácono a vida inteira, o filho vira macumbeiro. Então, foram os piores 2 anos da minha família. Minha mãe, num ápice de desespero, ela um dia virou pra mim assim, eu preferia que você estivesse usando droga do que se você estivesse na macumba. Deus. E pra ela foi um sofrimento imenso.
Tipo assim, porque na droga eu sabia que eu te colocava numa clínica e conseguiria, mas do jeito que você tá. E interessante que hoje, né? Hoje eu sei disso, que minha mãe sempre lavava minhas roupas. E muitas vezes, inclusive as roupas de santo, suja de sangue, que tinha feito sacrifício na noite. E eu falava pra ela, deixa que eu lavo. Ela, não, pode deixar que eu lavo. Ela lavava todas as roupas. E hoje eu sei que ela lavava tudo separado, né? Não misturava minhas roupas com cada família. E orava. E orava. E orava. E na hora que eu colocava aquela roupa, Maicon, parecia que tinha pó de mico. Pinicava, mano. Mas pinicava. Que eu perguntava pra ela, mãe, você tá pondo pó de mico nas minhas roupas? Não é possível. Você é louco, me respeita que eu vou fazer um negócio desse com você? Tá maluco? Era as orações dela, o Espírito Santo já incomodando. E teve um episódio também que um dia, minha mãe, ela sempre me ligava. Então, tipo, por mais que eu passava, bem dizer, o dia todo no terreiro, ela todo dia dava 10 horas da noite, ela começava a ligar no meu celular perguntando que hora que vai chegar, se tá tudo bem, se tá precisando de alguma coisa. E aí um dia eu virei pra ela, ela ligou e ela falou assim, e aí, que hora que você vem embora? Eu falei assim, mãe, pode dormir, não me espera, porque nós vamos virar a noite fazendo umas macumbas aqui e não tem hora pra acabar, não. Aí ela, tá bom, desligou. Hoje eu sei, né, que ela me contou, né, meu pai também contou, que naquele momento que eu desliguei, ela ajoelhou na sala de casa e começou a se bater, se esmurrar e brigando com Deus. Aonde que eu errei? O que que eu fiz pra isso estar acontecendo com esse menino? E se batendo ali, meu pai veio, correu, abraçou ela, falou assim, que eles chamavam um ao outro de bem, né? Eu chamo minha esposa de amor, né? Mas lá em casa sempre foi o bem. Ô bem, ô bem. Então, meu pai chegou bem, a gente fez tudo, a gente ensinou ele no caminho, a gente levou ele pra igreja todo domingo, a gente não errou em nada. Calma. Se for pra ele sair de lá, Deus vai tirar ele de lá. Então, nesses 2 anos, a minha família, e eu brinco que o Brasil orou para mim sair da macumba. Porque minha mãe, ela muito envolvida com a SAF da Igreja Presbiteriana, que é a Sociedade Auxiliadora Feminina. Então, ela era presidente da Sinodal Brasil Central, lá do Centro-Oeste de Goiás. Então, ela viajava o Brasil para muitos eventos de encontro de mulheres. E aonde ela ia, ela pedia para orar por mim. Gente, quero pedir oração pro meu filho tá na Umbanda, mas ele não é de lá, ele vai sair de lá, então me ajuda em oração. E tem um outro episódio também que ela foi numa igreja, até essa igreja lá na nossa cidade, em Anápolis, e ela fez isso, ela foi pregar num encontro de mulheres lá, e aí no final do encontro ela chamou os pastores para orar por ela e pro meu pai, por conta da minha situação que eu tava na Umbanda. E aí depois do culto ela... Chegou uma irmã daquela igreja que ela falou que o arrependimento dela é não ter perguntado o nome dessa irmã, porque essa irmã chegou para ela e falou assim, irmã, eu queria te dizer que seu filho não vai sair da Umbanda, o meu tá lá já tem mais de 10 anos e não saiu. Aí a minha mãe, com a boca de sacola que ela sempre teve e com a mansidão que ela teve, ela falou assim, irmã, você tá orando pouco, porque o meu filho vai sair. Se você desistiu do seu filho, volta a orar, não desiste dele não. E ela falou que queria depois ir lá pra contar pra irmã que eu tinha saído, né? Pra testemunhar que eu tinha saído. E ela não perguntou o nome da irmã e não sabe quem que é a irmã até hoje. Felizmente, né, minha mãe faleceu ano passado. Então, essa informação foi pro túmulo. Então, durante esses 2 anos, foi muita luta, assim, da parte dela e do meu pai para orar, buscar e pedir ajuda. Até que eles conheceram um pastor que teve coragem de ir no terreiro. Porque ele é baiano, pastor Antônio, e ele veio do candomblé. Ele foi criado no candomblé, se converteu e hoje é pastor. E ele se conheceu minha mãe na casa de um amigo, de amigos nossos lá. E esse pastor, minha mãe contou a minha história e o pastor falou assim, não, eu vou ajudar. E aí esse pastor foi um dia lá na casa dos meus pais, na época eu ainda morava com eles, e veio conversar comigo